Olá pessoal, aqui é o professor Bruno, bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva, ativa as notificações, né, o sininho, marca aí esse vídeo com um curtir para ele continuar subindo e a gente vai aqui fazer a resolução da prova de medicina da Faculdade de Santa Casa de 2019, tá? O link para a prova está aqui na descrição do vídeo, então baixa lá. Outras resoluções da Santa Casa estão aqui no card e ao final desse vídeo, numa playlist com todas as resoluções. Mas vamos falar da prova de 2019, começando aqui pela questão 21, que traz o seguinte texto: a afirmação de que os gregos se haviam alfabetizado no final do século VIII, embora seja rigorosamente verdadeira, precisa ser modificada de forma considerável, porque do contrário nos levará a interpretações errôneas. A verdade é que algumas pessoas em algumas cidades sabiam ler e escrever. E sem dúvida, a porcentagem dessas pessoas era maior nas democracias do que nos outros regimes. Bom, o texto fala que os gregos se letraram, ou seja, você tem registros escritos produzidos pelos gregos a partir do século VIII a.C., porém, não podemos supor que todo mundo era alfabetizado. E aí o autor faz uma ressalva que nos regimes democráticos, ou seja, ele está basicamente falando de Atenas, o número de pessoas letradas era maior do que em outras cidades governadas por outros sistemas políticos. E aí a questão vai perguntar justamente por que a gente pode fazer esse vínculo entre sistema político e índice de letramento. Então vamos lá. A. Dependência das decisões coletivas às explicações filosóficas sobre a existência da humanidade. Bom, pessoal, não pode ser porque as decisões coletivas, ou seja, a política, ela visa resolver questões práticas da vida cotidiana, da organização da cidade, e não resolver questões existencialistas, né? Então, aqui está muito errado. B. A participação nas guerras entre cidades gregas de indivíduos com ampla formação militar. Bom, mas o conhecimento militar, o treinamento militar, ele não pressupõe um letramento. São habilidades que podem existir de forma independente. Até porque, se houvesse vínculo entre a formação militar e o letramento, o lugar de maior letramento seria Esparta e não Atenas. Então, também não pode ser o item B. Item C. Necessidade de conferir plena publicidade às manifestações da vida social para o conjunto de cidadãos. Ou seja, aquilo que é decidido na Assembleia tem que ficar registrado, tem que ficar escrito, tem que ficar documentado. Pode ser, tá? Me incomoda um pouco aqui a palavra publicidade, porque para mim é muito mais uma questão de registro do que de publicidade, tornar público, tá? Mas é um entendimento também possível. Mas vamos ver as outras alternativas. D. Concessão aos comerciantes estrangeiros alfabetizados do direito de participação nas assembleias de cidadão. Não porque eles são estrangeiros, a gente tem que lembrar que uma das principais características para você ter cidadania no mundo antigo era ser nascido no local. Então, também está incorreto. E aí, fundamentação das leis da cidade em textos religiosos de ampla circulação no mundo antigo. Mas aí também não, porque justamente a política, né, principalmente nos regimes democráticos, é compreendido como algo feito pelo conjunto de cidadãos e não algo que provém de uma divindade ou de uma esfera metafísica. Então aqui no caso é a alternativa C, tá? Descendo aqui, vamos já emendar o exercício 22, que também fala de antiguidade, tá? E da transição ali para a Idade Média. A cidade antiga organizava em torno de um conjunto de edifícios e monumentos que desapareceram entre os séculos 4 e 7. Fóruns, templos, pórticos, circo, teatro, estádios, termas. Durante muito tempo, as igrejas são os únicos monumentos nas cidades da Alta Idade Média e nas cidades episcopais, onde o bispo e o clero cristão mantêm uma certa vida urbana. E aqui já fica uma dica, tá? A VUNESP, que elabora não só esse vestibular, como da Albert Einstein, da própria Unesp, da FAMERP, adora fazer menções a textos do historiador Jacques Le Goff, tá? Um medievalista importantíssimo. Então tá lá, Jacques Le Goff, cidade, né? No dicionário
analítico do Ocidente medieval. Então, vamos lá. Embora a minha versão se chame temático do Ocidente medieval, mas isso não importa. Acho que erraram aqui a citação. O texto refere-se a um aspecto da passagem da Antiguidade clássica para a Idade Média, caracterizado... Bom, ele fala que a cidade tinha determinados símbolos, né, muito ali associados ao mundo romano, né, o fórum, né, os templos das divindades politeístas, e que na Idade Média passa a ser uma vida urbana muito centrada em torno da igreja. Tá? Então, é basicamente essa a diferença. Vamos ver aqui o seguinte. A permanência do politeísmo romano e pelo esforço de cristianização dos pagãos. Não pode ser, porque inclusive o politeísmo ele já começa a ser abandonado pelos romanos na fase final do Império. Então, na Idade Média você não tem uma preservação do politeísmo romano, está completamente incorreto. B. Cristianização do poder imperial e pela aliança da igreja cristã com o imperador. Só que isso seria uma característica do final do Império Romano. Na Alta Idade Média, na Idade Média, né, ele menciona Alta Idade Média no texto e Idade Média só no enunciado, mas você já não tem a figura do imperador. Né? A Idade Média, cronologicamente, ela começa justamente com a queda do Império Romano. Então aqui é um anacronismo, não pode ser. C. Pelo avanço de atividades comerciais e pelo surgimento de grandes centros urbanos. Mas vamos lá. No texto, ele fala de Alta Idade Média. A Alta Idade Média é o período que a gente costuma caracterizar como feudalismo. O renascimento urbano comercial já é da Baixa Idade Média, já é da fase final da Idade Média, não é disso que o texto trata. Tá? Então, não pode ser. D. Pelo processo de urbanização da vida social e pela emergência de novos poderes políticos. Pode ser. O que seriam esses novos poderes políticos? A figura do bispo, né? A figura do alto clero, que ocupa esse vácuo de poder deixado pelo Império Romano. Né? Com o fim do Império Romano, a Igreja Católica passa a ser a única instituição, ou seja, passa a ter um papel político relevante. Então, aqui o item D também parece bem plausível. Vamos ver o E. Pelo esplendor da cultura clássica e pela ausência da cultura artística no mundo cristão. Bom, tá duplamente errado, né? Primeiro porque a cultura clássica vai desaparecer, em tese, com o fim do Império Romano, né? A gente passa um período medieval, então a gente vai passar a ter uma arte medieval, e existe uma arte medieval, tá? Não é uma ausência de cultura artística. Então, tem E tá incorreto. Então, questão 22 aqui, a alternativa correta era a alternativa D. E aí, vamos dando sequência, virar a página aqui, quer dizer, para outra coluna, né? Na mesma página temos a questão 23 e a questão 24. Leia o trecho de O Servo Arbítrio, obra publicada pelo reformador religioso Martinho Lutero. Agora Deus tirou minha salvação da ação da minha vontade e prometeu salvar-me, não em virtude de minhas obras ou de meus esforços, mas em virtude de sua graça e de sua misericórdia. Assim estou seguro e certo de que ele é fiel e não me mentirá. Tá. Então, Martinho Lutero expõe um dos princípios da reforma religiosa no século XVI. Vamos aqui, então, primeiro tratar disso, né? A alternativa cabe toda aqui. Ele fala aqui no texto, ó, Deus tirou minha salvação da ação, né? E prometeu me salvar não em virtude das minhas obras, mas em virtude de sua graça. Ou seja, ele está dizendo que a salvação não se dá pelas obras, que era próprio da Igreja Católica, atos de fé, tá? Ou seja, atitudes do fiel, ir à missa, participar de procissão, tá? Fazer jejum, peregrinações, esse tipo de coisa. Mas que a salvação viria pela fé na graça de Deus. Tá? Então, esse é o princípio que ele aborda aqui nesse texto, que é um dos fundamentos da ruptura entre o protestantismo luterano e a Igreja Católica. Tá? Então, vamos ver aqui. Princípio seria a concepção de uma
humanidade sem pecado. Não, ele em momento nenhum disse que o ser humano não tem pecado, senão ele diria que estamos todos automaticamente salvos, né? Seria essa a percepção. A confiança do pecador na palavra dos pregadores religiosos. Também não, porque ao fazer isso, ele desloca a salvação da relação entre fiel e clero para uma relação direta entre o fiel e Deus. Então ele não está defendendo essa intermediação por via de pregadores religiosos. C. A purificação da alma pelo autoflagelo dos fiéis. Não, ele não está recomendando que as pessoas se chicoteiem, façam coisas do gênero. Importância do culto dos santos para a salvação. Ele não faz nenhuma referência a santos e só lembrando que o protestantismo rompe essa característica que é própria do catolicismo, né, do culto aos santos, então só pode ser a alternativa E, a doutrina da salvação pela fé, tá? Na verdade, uma questão até bem simples, mas as demais alternativas são interessantes para a gente revisar os conteúdos, né, ligados aqui à reforma protestante. Então, vamos seguindo aqui para a questão 24, que fala de Brasil colonial, né? Pois a cana-de-açúcar, introduzida no Brasil pelo colonizador português, alcançou um tal esplendor de viço no Massapê do Nordeste, na então Nova Lusitânia, que o açúcar fabricado com o suco da cana regional nos engenhos do mesmo Nordeste projetou de súbito o Brasil no mercado europeu. O açúcar assim produzido logo superou em importância a madeira de tinta que vinha dando valor econômico ao Brasil na Europa e que já lidera o próprio nome, Brasil. Bom, que é um texto do Gilberto Freire que está falando do momento em que a cana-de-açúcar, né, a atividade açucareira, supera o extrativismo de pau-brasil e passa a ser a principal referência econômica aqui do Brasil colonial. Então, vamos ver as alternativas. Gilberto Freire alude duas atividades econômicas do período colonial brasileiro: produção de açúcar e extração de pau-brasil. Percebe pela argumentação do autor que a exploração da cana-de-açúcar exigiu a instalação de um complexo econômico na colônia, favorecido pelas condições locais de produção. Bom, ele está falando da instalação dos engenhos, né? Ele está falando de uma certa estrutura para a produção de açúcar, tá correto? E ao mesmo tempo ele fala do solo de Massapê do Nordeste, ou seja, ele fala das condições geográficas locais que favoreciam. Então, o item A está bem correto, mas vamos ver os outros. B. A cana-de-açúcar agregou as diversas economias regionais da colônia às sociedades urbanas litorâneas. Não. Por quê? Porque a cana-de-açúcar ela era produzida não para se relacionar com outras atividades econômicas do interior da colônia, né? Ela é produzida no litoral para ser remetida à Europa. Não tem uma economia interna em volta dessa atividade. Então, isso está incorreto. Isso vai acontecer, pessoal, com a mineração, tá? Que vai demandar ali um comércio de abastecimento, né? Vai demandar outras atividades complementares, mas não a cana-de-açúcar. C. A cana-de-açúcar foi possível, sobretudo, devido à abundância de mão de obra escrava indígena. Mas aí você tem que desconsiderar que a mão de obra predominante no Brasil colônia, especialmente no Brasil açucareiro, é africana. Então, muito errada a alternativa C. D. O pau-brasil teve efeitos econômicos pouco significativos em razão da escassez da madeira na faixa litorânea. Não, na verdade tinha muito pau-brasil, né? Inclusive foi retirado em grande quantidade. É que o ciclo foi breve, porque logo a cana-de-açúcar também se tornou uma atividade muito maior, muito mais rentável, tá? Do pau-brasil, permitiu à metrópole portuguesa acumular o capital necessário para iniciar a colonização do Brasil. Também não há esse vínculo, tá, entre capitais acumulados na extração do pau-brasil e colonização. Inclusive, uma das observações que sempre é feita é que a colonização do Brasil foi basicamente uma ação de capital dos próprios colonizadores, né? Quer dizer, os colonos vinham para cá e tinham que desenvolver as suas atividades. Não havia um investimento da coroa portuguesa na atividade local da colônia. Então, ali na 24 era o item A mesmo.
Vamos aqui para a questão 25, né, penúltima questão de história dessa prova. Ao contrário de afirmações historiográficas, no sentido de que a abolição da escravidão no Brasil tornou possível a imigração em massa, a relação seria mais bem compreendida ao contrário. A imigração em grande escala tornou possível a abolição, né? Texto do meu ex-professor e orientador de monografia, Michael Hall, né? Fazendeiros paulistas e a imigração, né? O que acontece aqui no texto do Michael Hall? Ele está chamando atenção para o seguinte: não foi o fim da escravidão que propiciou a imigração, foi a possibilidade de você trazer mão de obra imigrante que tornou realizável o processo de abolição, ou seja, é um complemento. Só houve abolição porque você tinha um mecanismo de substituição dessa mão de obra. Então, era isso, né? O historiador relaciona dois acontecimentos sociais relevantes para a história do Brasil nos anos 80 do século XIX, sugerindo que... Então, vamos lá. Os movimentos sociais ocorreram independentemente e isoladamente um do outro. Não, ele chama justamente atenção para essa relação. Ele só está dizendo qual é consequente de qual. É isso que é importante. B. A mudança social foi condicionada pela manutenção de interesses e equilíbrios econômicos. Que mudança social? Deixarmos de ser uma nação de escravizados e passar a ser uma nação de mão de obra livre, desde que isso preservasse o interesse dos latifundiários que continuariam tendo mão de obra. Então aqui é o item B, né? C. Reformas sociais e econômicas contaram com a oposição do governo monárquico. Não, o governo incentivou a imigração. O governo, inclusive, subsidiou a imigração em alguns momentos. Tá? Revolução social resultou de uma verdadeira ruptura da sociedade capitalista e da economia do país. Não, pessoal, também houve uma continuidade, né? O imigrante vem para o Brasil para dar sequência à produção cafeeira, à produção de cana-de-açúcar. Não mudou nada na estrutura de produção, a não ser a troca do trabalho escravo por um trabalho assalariado, bem mal assalariado de imigrantes, né? Porque também a gente fala de trabalho assalariado, tome cuidado, né? Os imigrantes eram remunerados por temporada, né? Por safra, remuneração super baixa. Vários deles acabam entrando naquele sistema quase que de escravidão por dívida, né? Porque o cara já chega devendo os custos da sua viagem, fica devendo custo de moradia, de alimentação, porque isso é descontado do pagamento dele, afinal ele não é um escravo, ele é livre. E aí quando o cara vai receber ali ao final da colheita, ele muitas vezes ainda está devendo, quer dizer, ele não recebe nada. Ele basicamente trabalha a troca de moradia e alimentação. Então, tem isso. Óbvio que em vários lugares houve diferenças, né? Teve colônios que até prosperaram e tal, mas isso não é a regra, tá? E processo de transformação social provocou uma grave crise econômica agrícola no Brasil. Não, justamente o esforço, né, de trazer os imigrantes era evitar esse tipo de possibilidade, tá? Então aqui é a alternativa B, tá? Nessa questão. Então, vamos aqui passar a última, que é a questão 26, né? Essa prova ficou divididinha, né? As 3 primeiras questões de história geral, as últimas 3 de história do Brasil. Viera do Ceará há muito tempo. Oswaldo fizera um negócio com o coronel Henrique Silva. Fim do prazo, tratou de receber seu dinheiro. O coronel não pagou. Ele foi a Ilhéus umas 3 vezes reclamar à autoridade. O delegado, na última, respondeu: isso até parece briga de mulheres, resolva isso como homem. Oswaldo voltou e à noite matou o coronel a facão. O conselho de sentença, composto de fazendeiros, condenou o réu a 18 anos para dar exemplo. Né? Obra de Jorge Amado, Cacau. Que ilustra aquilo que eu acabei de falar, né? De que as pessoas trabalhavam para os fazendeiros e muitas vezes não recebiam o que era devido, às vezes ficavam devendo, mas aqui no caso, aparentemente é um coronel que deu cano, né, no seu funcionário, quer dizer, não pagou. E aí é interessante como as autoridades não resolvem a pendência, ele resolve dentro daquilo que ficou ali supostamente de resolver como homem, e depois os fazendeiros aplicam a lei. Ou seja, a lei vale para os pobres, a lei não vale para os coronéis, né? Então,
É basicamente isso. E aí vamos ver aqui qual é a questão em si. A trama do romance, publicado originalmente em 1933, transcorre na região da economia cacaueira do sul da Bahia. O conteúdo do excerto refere sobretudo à estrutura política oligárquica da Primeira República Brasileira. Sim, 1933 já era governo Vargas, né? Mas a gente tem que pensar que o Jorge Amado escreve sobre um contexto um pouco anterior ao da publicação da obra, Primeira República, coronelismo. Ele menciona o termo coronel, que é muito associado a esse período. Então faz sentido, até porque ele também menciona que os cargos ali, né, de autoridade também eram ocupados pelos fazendeiros, né? A República Oligárquica tem essa característica, né? O coronelismo não só na ação eleitoral ou na ação econômica, mas no Estado, né? Os cargos de poder ficarem na mão ou dos fazendeiros ou de seus apadrinhados, né? De pessoas ali indicadas por ele e que, obviamente, atuam no sentido de proteger seus interesses. Então, provavelmente é o item A. B. Resistência popular de massa à vigência da democracia republicana. Não há democracia nenhuma no Brasil até esse período, tá? Então não pode ser. E o coronel jamais seria um representante de uma estrutura democrática. C. Ausência de instituições governamentais nos territórios do sertão baiano. Não, mas haviam instituições. Ele fala do delegado, ele fala do conselho de sentença, ou seja, do judiciário. É que essas instituições estão nas mãos dos coronéis, logo defendem os seus interesses. Violência social provocada pelas disputas políticas entre poderosos locais. Mas ali no caso não é uma disputa entre poderosos, né? É uma disputa entre um coronel e um homem comum. Então não pode ser. Reivindicação popular da extensão do direito de voto aos analfabetos. Não, também não é uma disputa por direito ao voto, e inclusive voto dos analfabetos é uma realidade que nós só temos a partir da Constituição de 88, tá? Então, aqui encerramos a resolução da questão 26 com a alternativa A, tá? E eu vou deixar aqui ao lado, então, um link para uma playlist com a resolução das outras provas, tá? Do vestibular de Santa Casa. Então, bons estudos, pessoal. Até o próximo vídeo e bom vestibular para você. Um abraço.